É isso. Ou ele grava ou ele autoriza. Gravando. Olha, o colega da seguradora não está conseguindo entrar porque já tem 100 pessoas aí. Acho que era uma pessoa importante aí nessa conversa, né? É o Dabos que não está conseguindo entrar? É. Oi, pessoal, eu sou da equipe do Dabos, então para facilitar eu vou sair do Zoom para que ele possa entrar e acompanhe com ele depois, tá bom? Tá bom, beleza, obrigado. Mas você está junto dele? Porque pode ser que entre outra pessoa no lugar, né? Pois é. Não, nós estamos trabalhando remotamente, ele está tentando acessar da casa dele. Eu vou tentar, eu vou passar uma mensagem para ele e vou ver se ele consegue entrar, tá bom? Tá. Okay, Marlon, você consegue liberar a gravação aqui? eu já coloquei para gravar. Tá. Já entrou alguém? Será que foi ele? Ela disse que da Racional tem um monte de gente tentando entrar, então ela tá pedindo, pelo amor de Deus, para gravarem. Tá bom. Já tá gravando aqui. Agora, como é que a gente bota o rapaz da seguradora aí para dentro? Será que tem ordem de fila de espera? Eu acho que tem fila sim, viu? Ô, pessoal, Já botou de novo, já tá com 100. Já estamos com 100. Não tem como abrir, aumentar isso aí, não, Marlon? Você que é o Eu já perguntei aqui, Aldo. Tô só aguardando uma resposta deles aqui. Eu acho que eu estou entrando em duplicidade. Eu entrei pelo celular e pelo computador. Eu acho que eu estou com duas pessoas. Mas isso aí também não... Hã? Poxa vida, Aldo, tá ocupando 2 lugares. Pois é, agora e se eu sair e não conseguir voltar, aí você toca aí, viu? Não, pera, mas tem 2 de você aqui. Tem um você que tá no mute. Pessoal, Aldo, diga. Opa. Quando eu fui entrar pelo computador, deu lotado. Quando eu fui entrar pelo celular, ele aceitou. No mesmo ato, não sei. Pelo número, será que dá? Pelo celular, ele aceitou. O computador, eu entrei cedo e deu lotado lá pelo computador. E pelo celular, entrou na hora. Mas é porque acho que deu sorte. Eu posso sair aqui também, mas teria que ser um ato contínuo para dar o lugar aqui. Precisaria estar sincronizado, né? Senão alguém entra também. Tinha um repórter que queria entrar da agência Infra também. Eu já avisei que lotou a sala. Não sei se ele conseguiu entrar. Eu estava falando com a assessora de imprensa. Eu vou colar aqui, ó, alguns números para entrar por telefone. Mas a limitação por telefone também entra nessa de 100? Não sei. Ai, espera que foi só... Aqui. Podemos iniciar, então? Podemos. Tá gravando já? Tá gravando. Bom, gente, bom dia. Em nome da ACE, a Associação para o Desenvolvimento da Engenharia de Custos, da Seção Brasil, eu queria agradecer a todos que estão participando. Depois eu estou vendo que a gente vai ter que fazer outras sessões aí, porque o número de interessados até me surpreendeu aqui. E temos gente aí na fila de espera e tudo. Bom, o objetivo desse nosso bate-papo é a gente tratar do que todo mundo está conversando aí, que é o maldito do vírus, não é isso? Que afeta a saúde de pessoas, de empresas, de governo, de tudo. E o nosso setor é frontalmente afetado pelo vírus, não é? A gente vê aí dificuldade de circulação pelas cidades, a gente vê obras sendo suspensas, a gente vê construtor querendo fazer rescisão de contrato, a gente não sabe se a seguradora cobre, a gente não sabe, enfim,
quem vai pagar essa conta, que é uma conta alta, né? A gente nem consegue saber quanto, porque não consegue nem antever o final dessa epidemia. Então, eu gostaria de criar algumas regras aqui para a gente começar o debate. Quando nós da ACE decidimos fazer esse bate-papo aqui, nós estabelecemos entre nós algumas regras de convivência, vamos dizer assim, algumas regras de conduta aqui. A primeira é que eu, na qualidade de moderador, faria perguntas para diversos setores aqui, não setores produtivos, mas assim, um representante da administração pública, um advogado, alguém de seguradora e alguém de construtora, para a gente ter as diversas dimensões aí dessa questão sendo tratadas. Então, eu queria inicialmente, já que os colegas da Petrobras, pelo que eu estou vendo aqui, não estão online, eu queria começar com o colega da Infraero, Juliano Capucho, que é o superintendente de engenharia da Infraero, uma empresa, como todo mundo sabe, é uma grande contratante de obras. E o que eu queria saber é qual é a orientação da Infraero quanto à suspensão de obra, ou rescisão contratual, reprogramação de cronograma. Isso ficou a cargo de cada contrato individualmente decidir, ou existe uma postura institucional da Infraero? Bom dia, e como é que vocês estão tratando desse assunto, Juliano Capucho? Tem que liberar Alô? o microfone. Aí. Bom dia, professor Aldo. Bom dia a todos. Alô, alô. Estão me ouvindo agora? Opa. Sim. Bom dia a todos. A Infraero entende isso como uma postura institucional até do governo federal, da importância da construção civil do país, da sua importância para a manutenção da economia, e que nós venhamos de uma retomada de um processo, de uma crise que oriunda de 2014, e que isso deve ser considerado com muita responsabilidade numa tomada de decisão para a continuidade das obras. A orientação institucional da Infraero é que as obras elas continuem seguindo todas as diretrizes do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, quanto aos cuidados. Sabemos que somos um setor extremamente já regulado, onde as NRs e as normas de segurança e saúde do trabalhador no canteiro de obras, elas são cumpridas à risca e com muito controle por parte das construtoras, por parte da fiscalização da administração pública. Então, nós entendemos que, nesse momento, a continuidade das obras é importante, principalmente das obras públicas para o país, principalmente das obras aeroportuárias, que contribuem para esse quesito de integração nacional. Eu acho que, nesse momento, as palavras de maior importância para cada um dos gestores da administração pública é serenidade na tomada de decisão e a gestão compartilhada. Nós precisamos enxergar os dois lados, enxergar as construtoras, enxergar as econômicas que o país está atravessando e enxergar também o interesse da população e da sociedade. Então, nossa postura, nesse primeiro momento, é de continuidade. Nós temos, assim, nos deparado com algumas ações dos governos municipais e estaduais quanto a decretos regionalizados de paralisação das atividades da construção civil. E temos atuado junto aos secretários de obras e infraestrutura dos municípios e governos estados para que considerem, pelo menos, as obras públicas como atividades essenciais que precisam ser continuadas, permitindo que cada gestor, que cada administração pública tome a decisão pela continuidade ou não. Então, a postura institucional da Infraero nesse momento é dar uma continuidade. Sabemos que o assunto ele é excepcional, é um momento bastante diferente da nossa economia e que isso precisa ser tratado com toda a responsabilidade. Sabemos que há pleitos que são oriundos dessa condição atual, decisões que precisam ser tomadas, se os contratos serão suspensos, se serão prorrogados, serão reprogramados, a questão do reequilíbrio contratual, a rescisão contratual, a orientação inicial que nós damos a todos os nossos gestores
na administração pública da Infraero, os gestores de obras, é que tenham serenidade na tomada de decisão e atuem de uma forma compartilhada com as construtoras, compartilhando o risco e compartilhando as decisões. Eu não vou me adentrar nos detalhes mais técnicos nesse momento para a gente poder evoluir na discussão, mas me coloco à disposição para esclarecimentos mais específicos. Tá, então a orientação da Infraero é que as obras continuem. Agora, olhando pelo lado do construtor, o construtor está tendo aí uma dificuldade natural com a cadeia de suprimento, não é isso? Porque tem fornecedores que não estão entregando. Tem ônibus ou metrô que tem suas restrições. Tem a questão da própria aglomeração de trabalhadores. Como é que como é então que o construtor deve encaminhar esse seu posicionamento ao contratante, sob o prisma da Infraero? Excelente pergunta, professor. É importante, nós entendemos que acho que nesse momento o nosso maior risco realmente é o risco da cadeia de insumos, né, para a continuidade das obras. Então, essa gestão da aquisição, principalmente focada no caminho crítico do empreendimento, ele é extremamente importante agora, daí a importância da gestão compartilhada. O que eu oriento as construtoras, em virtude dos possíveis pleitos que podem ser gerados, é que elas sigam 3 caminhos. O primeiro deles, notificar a administração pública da sua decisão do que está acontecendo. Segundo, justificar as tomadas de decisão, obviamente por escrito. E, principalmente, demonstrar e comprovar as condições. Seja as condições dos insumos, porque fornecedores não estão entregando, por questões de logística que não chegam, a variação de preços, de custos que pode acontecer nesse momento, as questões do transporte público, avaliar, isso é importantíssimo, fazer uma comparação com a matriz de risco. Eu acredito que a matriz, principalmente nos nossos contratos Infraero, que são seguidos pela Lei 13.303, a matriz de risco é uma ferramenta importante, mas acredito que nenhuma das matrizes de risco, pelo menos nos nossos contratos, elas previam ações como uma pandemia, por exemplo. Então, isso acaba ultrapassando a área contratual, ele vai para uma legislação de um caso de força maior, por exemplo. Registrar nos diários de obras, listar os profissionais que estão em grupos de risco e porventura, em home office, afastados dos canteiros de obra. Então, é preciso que, primeiro, notifique a administração. Segundo, justifique a ação adotada, seja de reprogramação, pedido de reprogramação, de paralisação, de suspensão, e demonstre, a partir de documentos, de publicações na mídia, de elementos que possam trazer, e que isso seja registrado nos diários de obras, elementos que possam trazer para uma análise e uma decisão que nos dê um respaldo legal para ajustes contratuais que podem ser realizados futuramente. Nós estamos ainda no momento de incerteza, não sabemos como cada contrato tem as suas particularidades, mas não sabemos como essas decisões serão tratadas especificamente. Mas é importante que, nesse momento, aconteça isso. A notificação, a justificação e a demonstração do fato para que a gente possa ter respaldo para ajustes contratuais futuros. Certo. Eu queria, então, pegando esse gancho aí de força maior, perguntar à nossa diretora da ACE, a advogada Adriana Sarra, qual é a orientação que os escritórios de advocacia devem dar a seus clientes, sejam eles contratantes, sejam eles contratados, porque eu fico pensando, por exemplo, no princípio da boa-fé objetiva. O construtor Não, vá para lá. O construtor o construtor e o contratante têm que procurar minimizar os riscos ao objeto contratual. Então, eu me colocando como construtor, se eu, pensando na saúde do trabalhador, desmobilizo a obra, eu posso, na visão do contratante, estar tomando uma decisão precipitada, unilateral. E, por outro lado, se eu também tomo a decisão de cancelar a obra, eu posso estar sendo precipitado. Qual é a sua orientação, Adriana? Bom, não preciso nem dizer que a gente está sendo inundado desse tipo de consulta, porque ninguém sabe exatamente ainda o que fazer. E eu tenho, na verdade, 2 tipos de problemas. Eu tenho o problema das obras que estão em execução
e o problema dos contratos que estão sendo negociados nesse período em que está acontecendo a pandemia, que talvez sejam assinados durante a pandemia. Então, bom, primeiro ponto, obras que estão em execução. Como é que a gente está recomendando que seja feita a análise e a definição do plano de ação? A primeira coisa é fazer um estudo das regras que se aplicam naquela relação contratual, porque eu posso ter várias hipóteses de paralisação e eu tenho que ver como é que os riscos estão alocados. Então, sempre está tendo aquela discussão até certo ponto de quem é que vai parar a obra primeiro. Vai ser uma decisão do dono da obra ou vai ser uma decisão da construtora? E ninguém está querendo parar. É um dilema isso aí. Porque, dependendo do lado que vier, o contrato pode prever umas ou outras consequências. Então, tanto para o dono da obra quanto para a construtora, é muito importante saber quais são as regras que se aplicam naquela situação. O contrato tem uma cláusula de caso fortuito ou força maior? Se tiver, quais são os requisitos dessa cláusula? Porque, às vezes, por exemplo, um dono da obra pode decidir suspender uma obra, mas a cláusula de caso fortuito e força maior, ela tem como objetivo impedir que uma parte seja punida por não poder cumprir o contrato, ou seja, ela não estaria enquadrada, o dono da obra, nesse caso, não estaria enquadrado em caso fortuito ou força maior, estaria em ordem de suspensão. E a mesma coisa se uma construtora, por exemplo, decide parar. Talvez a regulamentação que se aplique a ela tem que ver se preenche ou não o das cláusulas contratuais. Tendo em vista essa noção de como estão alocados os riscos e como que é a regulação, até pensando também na questão de ter decretos que estão sendo publicados, decretos estaduais, por exemplo, em Santa Catarina parece que teve um decreto estadual que mandou para a obra. A questão que o Aldo ressaltou muito bem e que o colega da Infraero também mencionou, do princípio da boa-fé, é importantíssima, é fundamental. E uma das coisas que a gente tem até orientado é da possibilidade de contratante e dona da obra fazerem um comitê de gestão para decidir conjuntamente quais vão ser as medidas adotadas. Então, nesses contratos de construção, a importância do princípio da boa-fé, seja no sentido de dever de cooperação e dever de mitigar danos, é fundamental. E nesse ponto, essa possibilidade de ter um comitê que lide com essa situação excepcional e consiga tomar medidas conjuntas, a nosso ver, é uma situação que resolveria muitos dos problemas. E, bom, a terceira etapa... É tentar chegar a uma solução negociada e bilateral, não é isso? Bilateral, até para não ter aquela discussão, pô, mas você parou, só que não tinha uma ordem legal para você parar, agora eu não quero te reembolsar esse custo, por que você fez essa medida, por que você não fez? Se puder ter esse tipo de cooperação, é muito mais benéfico, porque não fica nenhuma das partes a descoberta. Você evita também que tenha um clima beligerante em toda essa situação. Eu vou, então... Você terminou, Adriana? Eu volto para você daqui a pouco. Outras duas coisinhas rápidas. O segundo momento é o momento dos registros, porque todas as provas de impacto, de medidas que foram ou não foram tomadas, acordos e medidas unilaterais, tudo isso vai depender dos registros. Então, a gente tem ressaltado muito a importância de fazer os registros e as comprovações de tudo que está acontecendo. E, por fim, com base na regulação do contrato e no que tiver na qualidade dos registros, inevitavelmente vai vir a questão de como é que essa conta vai ser paga. Vai ter compartilhamento de custo, vai ter aumento de preço, vai ter pleito de reequilíbrio, vai chegar esse momento depois em que vai ter que ser negociado o impacto de custo e prazo. É basicamente isso. Depois eu posso até retomar essa questão também do impacto nos contratos em construção, que estão em negociação ainda. Como que isso vai se refletir? Me parece que o colega André Dabos conseguiu entrar aí, ele que é da seguradora March,
e que é Entrou. uma autoridade aí em seguros da construção. Ô, André, a pergunta que todo mundo quer fazer é: a seguradora cobre, não cobre? Como é que uma construtora deve acionar ou abordar a seguradora? Bom dia. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os colegas. Desculpem aí, o tema é tão quente que, pelo que eu percebi, eu logo, alguns minutos antes, procurei entrar, tive alguma dificuldade de fazer a conexão, mas como brasileiros somos, assim, com muita fé, não desistimos, estou aqui com vocês. Bom, a primeira coisa, Aldo, que a gente precisa entender é que o contrato de seguros, ele é um contrato como outro qualquer, que tem regras muito claras, são regras que muitas vezes as pessoas não conseguem entender ou compreender por uma simples questão até cultural, não leem, não se dedicam a estudar aquilo que está sendo contratado. Então, as apólices de seguros, de uma forma geral, ela possuem condições gerais, especiais e particulares. E algumas seguradoras têm particulares extras. Quer dizer, é um nível além das condições particulares. Em todas essas apólices, no caso específico de obras, você tem um protocolo de comunicação muito rígido que tem que ser dado à seguradora em caso principalmente de paralisação das obras ou até mesmo alteração do escopo, alteração dos contratos, e que caso isso não seja feito no momento adequado, pode impactar na não abrangência da cobertura. Qual é a lógica disso? Para vocês entenderem. Diferente de um seguro de automóvel, o seguro de engenharia, ele requer uma série de informações preliminares, e parafraseando o Aldo, que tenho aprendido muito com ele, sobre o tema da matriz de riscos, que é utilizada como uma atividade predecessora, ou deveria ser, dos contratos, seja quando nós estamos estabelecendo. Então, no ambiente dessa matriz de riscos, é muito pouco provável que alguém tenha previsto ou precificado ou tenha identificado um risco de uma paralisação pandêmica em função de aspectos dessa natureza. E assim, as apólices de seguros também não têm essa determinação. Na grande maioria delas falam em doenças e tudo mais. Então, se a gente for avaliar sobre dois cenários, o primeiro, dentro de condições normais de temperatura e pressão, se eu tenho uma paralisação da obra, se eu tenho uma modificação do contrato, alteração do escopo de cronograma, eu tenho que ler as minhas apólices e entender com o seu corretor, o seu assessor de riscos, qual é a comunicação que eu tenho que fazer para a seguradora e proceder para garantir ou preservar o direito de indenização futuro. Então, essa é a primeira recomendação no ambiente normal. Quando nós vivenciamos um fato como esse, decretação de calamidade pública, e que as obras elas começam a ter um impacto futuro, até mesmo em função do não suprimento da cadeia produtiva, a preocupação ela é maior. A gente tem que entender que todas as medidas que serão comunicadas para a seguradora devem ter uma análise por parte delas, que vão avaliar, por exemplo, o caso de roubo, se a gente está mantendo ou não segurança no local, é importante. Se você tem uma dificuldade em um túnel, por exemplo, se você faz todo a proteção necessária para que as pessoas que invadirem eventualmente não venham a cair ou se machucar nesses locais. Nós temos que ter preocupação com obras em água que tenham também todo esse aspecto de degradação do ambiente que está sendo construído. Além disso, os equipamentos que estão lá instalados. E o mais importante, pessoal, atenção, esse ponto é fundamental. Obras do setor elétrico envolvem uma continuidade futura, muitas vezes estão em comissionamento e eventualmente tem que ser paralisada, tem um risco muito grande da retomada do contrato. Então, é o que a gente chama na partida. Às vezes, esses riscos são excluídos quando não são devidamente
anotados ou comunicados para as seguradoras. Então, Aldo, não sei se esse é o aconselhamento genérico, eu estou à disposição se alguém tiver alguma outra dúvida específica, e só fazendo uma menção aqui da importância desse debate não ficar restrito a esse evento aqui do risco pandêmico, mas se a gente puder contribuindo com vocês com outras dicas, outros modelos de informações, estamos à disposição. Tá, obrigado, André. A ACE tem um compromisso, a nossa missão é justamente difundir boas práticas, disseminar conhecimento, e a gente precisa que todo mundo esteja debatendo aqui. Se for para ajudar, a associação está sempre disposta a promover esse tipo de evento. Eu vou, então, jogar uma pergunta para o colega Marcelo Correia, que é da Queiroz Galvão, que deve estar às voltas, imagino eu, que com todo tipo aí de dilema, não para, negocia, vai, suspende, como é que reequilibra, vou para a seguradora, não vou para a seguradora. Meu caro Marcelo, como é que está essa pandemia aí na pele de um construtor? Bem, bom dia, pessoal. Por parte aí da nós construtoras, a gente tem procurado tratar esse assunto aí no dia a dia. Existem questões diversas relacionadas ao tema que a gente tem enfrentado nos canteiros de obra, além dos problemas internos, vamos dizer assim, relacionados à gestão do contrato em si, nos termos que a Adriana colocou, ou seja, relacionados à questão do Covid-19. A gente, em linhas gerais, tem feito o dever de casa de analisar a questão dos contratos. O que a gente observa, até a título de feedback, e de repente eu acredito até que pode haver uma evolução em cima disso futuramente, é que, em linhas gerais, as cláusulas de força maior nos contratos, elas são totalmente genéricas. Os contratos públicos, sobretudo pautados na Lei 8666, eles não possuem, na grande maioria, são contratos até mais antigos, eles não possuem matriz de risco que permitam com que a gente qualifique melhor as responsabilidades das partes. E nos contratos onde a gente ainda públicos, que a gente possui em regime de RDCI, existem sim a matriz de risco, pouquíssimos com um grau de detalhamento que nos permita ter uma discussão um pouco mais qualificada com os clientes. Então, mesmo naqueles onde a gente possui uma questão qualificada, fica muitas vezes complicado de você até fazer uma questão de acionamento de seguro, muito embora a gente esteja lidando na linha do princípio da boa-fé, ou seja, compartilhando tudo com os clientes. Um problema que também tem ocorrido muito, a gente até discutiu um pouco isso, a Adriana colocou no artigo dela e a gente citou um pouco por alto ontem no próprio grupo, esse fato do poder, decretos estaduais, decretos municipais versus determinações de dono da obra. A gente tem feito reuniões diárias de follow-up das obras, dos andamentos, e a gente observa que a empresa, naturalmente, ela está hoje na linha de dar prosseguimento a todos os canteiros de obra, né? Sem prejuízo dos impactos que estão sendo imputados aos contratos decorrentes de transporte que estão sendo impactados, de fornecimento de insumo, etc., etc. A ideia da empresa, naturalmente, é tocar as obras. E aí a gente recai, em alguns casos, como aconteceu em alguns estados, de decretos que foram emitidos, sejam de calamidade pública, de situação de emergência, etc., que eles determinaram paralisação de algumas obras. Então, a gente já teve casos, por exemplo, de estar indo representantes de algumas entidades e até, de repente, força policial, para poder estar realmente buscando uma paralisação do contrato. E, na verdade, a gente, se valendo do direito, a gente realmente tem, na medida do possível, conduzido de maneira serena, como pontuou o colega da Infraero, no sentido de demonstrar que não existe uma determinação expressa do dono da obra no sentido de que eu pare. Então, por exemplo, aquela situação que a gente colocou ontem.
No caso das entidades até governamentais, como a Infraero e até o DENIT ontem, ele lançou um importante, posso até chamar de precedente para essa tratativa. Existe uma recomendação de continuidade das obras. O próprio governador de São Paulo também foi nessa linha, né? A construção, por exemplo, saiu um decreto ontem do DENIT, que ele no item 5, eu vou ler aqui para vocês, ele fala: destartem atenção às determinações dos Ministérios da Saúde, Infraestrutura e Governo Federal, em vista que a cadeia de infraestrutura de transporte foi relacionada como serviço essencial. Esse Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte ressalta que não há qualquer recomendação de paralisação parcial ou total das obras rodoviárias em execução no DENIT. Isso aí é o DENIT, né? Isso é o DENIT, ou seja, ele meio a reboque da questão da necessidade de você manter a infraestrutura de transporte rodando na linha de serviços essenciais, ele fez uma construção de que as obras não devem ser paradas. Então, assim, esse problema da questão de lidar com essa questão de decretos emitidos versus determinações do dono da obra, a gente tem tido um pouco de serenidade, de calma para conduzir isso, porém, hoje, a gente, no universo aí de, sei lá, 14, 15 contratos aí que a gente toca hoje no Brasil, a gente teve problemas pontuais em uma ou duas até o momento, né? É efetivo, mas temos monitorado no dia a dia porque a gente entende que o cerco deve se fechar cada vez mais. Okay. No que remete, só para finalizar, no que remete a essa questão de ação das obras, a maneira que a empresa tem conduzido está totalmente em linha com o que a Adriana colocou. A gente tem feito, num primeiro momento, registros dos impactos que estão ocorrendo nos contratos, sejam decorrentes de um transporte intermunicipal que não pode chegar e eu não estou conseguindo levar meu funcionário, seja decorrente de um insumo que eu não estou conseguindo trazer para o meu canteiro de obras porque determinada indústria paralisou suas atividades. A gente tem registrado tudo isso, a gente tem, na medida do possível, feito uma primeira comunicação ao cliente, descrevendo as medidas que a empresa tem adotado em respeito à legislação e às orientações do Ministério da Saúde, visando a preservação de funcionários, né, que é uma questão prioritária no momento, e aí vai remeter à questão de álcool gel, de isolamento das pessoas, dos idosos, e inclusive de jovens aprendizes, que podem funcionar como vetores, etc. Ô, Marcelo, qual é o número da portaria aí do DENIT? Aldo, eu posso encaminhar no grupo. Eu estou escrevendo aqui. Eu posso encaminhá-la aqui agora no grupo da CE, porque está facinho na mão. Já vai chegar aí agora. É o ofício circular 1363 de 2020. É o ofício 1363, né? Eu acabei de mandar. Está no grupo da CE aí, acabei de soltar para vocês. Tá certo? Tá. O item 5, se eu não me engano, dispõe disso. E aí, na sequência, no ato contínuo dessas notificações dos impactos, das medidas que a empresa está falando, a gente tem naturalmente disposto sobre as questões de impactos no cronograma, porque é algo inevitável, e custos adicionais, na linha de que tudo isso oportunamente vai ser apresentado numa linha de discussão, de compartilhamento, de gestão compartilhada, de transparência com o cliente, para que a gente veja como que isso vai ser tratado um pouco mais à frente. Mas, basicamente, é isso que a gente tem tratado. Beleza. Eu fiz uma postagem dias atrás, uns 4 dias atrás, no LinkedIn, em que eu botei uma chamada assim, o Covid-19 afetou sua obra, e eu dou 4 recomendações aí, como se fosse uma cartilha de bolo muito sumária. O primeiro é: notifique formalmente seu cliente. Diga ao cliente o que está acontecendo antes de falar de paralisação, de extensão de prazo, de cobrança, de seguro. Notifique o que está acontecendo no seu caso concreto, aí no seu contrato. Segundo, liste as medidas que sua empresa tomou, né? É muito importante, até para fazer aquele cruzamento lá com o princípio da boa-fé objetiva, para mostrar que você não está parado esperando aí a paralisação chegar. Terceiro, anexe comunicados de fornecedores falando de interrupção de fornecimento. Problemas aí na cadeia de suprimento, mas guardar os comunicados, porque os fornecedores estão fazendo isso, né?
E, quarto lugar, informar ao cliente que avaliará e negociará com ele os impactos futuramente, porque agora ninguém ainda sabe a extensão disso tudo. Então, eu queria voltar aí à Infraero, a Juliano Capucho, para perguntar o seguinte: as empresas estão, pelo menos as contratadas da Infraero, estão fazendo isso, ou vocês estão vendo ainda construtores sem saber como tratar do assunto com o seu contratante direto? Parece que o Capucho caiu. Então, quem vai responder é Fernando Caramaschi, também da Infraero. Vai aí, Fernando. Bom dia, professor. As empresas não têm feito isso não, professor, a comunicação. Uma delas fez, numa obra, parece que seguiu a cartilha do senhor a pé da letra, ela fez exatamente isso, ela listou as ações que estão acontecendo, ou seja, ela disse que, ela colocou no memorando dela, no ofício dela lá, todas as ações de segurança do trabalho que ela está adotando, ela contratou transporte particular para os funcionários para tirar eles do transporte público, porque está colocando eles em risco. Todos os dias pela manhã eles medem a temperatura da equipe, fazem reuniões. Enfim, eu acredito que agora a gente vai começar a receber esse tipo de notificação. E a ideia a ideia é exatamente essa, né? É a gente se organizar para que a conta chegue justa para ambos os lados. É verdade. Eu queria fazer uma pergunta a Marlon, diretor da ACE também, advogado, e que foi quem o primeiro a entrar aí na sala. Ô, Marlon, do ponto de vista aí jurídico, como é o entendimento do que é força maior? Bom, Aldo, a Adriana depois pode confirmar também, mas força maior é um evento que ele não decorre da ação de nenhuma das partes e ela é irresistível. Isso quer dizer que as partes não conseguem fugir dos seus efeitos. Tinha uma discussão antiga do que era força maior, o caso fortuito, se era ação do homem, ação da natureza, mas hoje no Código Civil já foi unificado e se fala apenas de força maior como um fato irresistível externo. Acho interessante, a Adriana mesmo já disse, que os efeitos da força maior geralmente fazem com que as partes, primeiro, protege as partes da impossibilidade de cumprir com a sua obrigação, mas também faz com que as partes arquem com os seus custos. Então, por exemplo, a contratada pode não ser penalizada pelo descumprimento do prazo, mas também vai ficar essa discussão se ela vai ter que arcar com esses custos ou esses custos serão passados à sua contratante. Então, tá difícil de teorizar isso hoje em dia. Eu vou então voltar aí com a Adriana. Adriana, no artigo que você fez aí, você trata disso, né? Então, porque o que acontece? A gente tem essa definição que o Marlon falou de caso fortuito e força maior, mas vai depender muito do que está escrito no contrato. É verdade. Então, por exemplo, quando eu vou para o Código Civil ele é extremamente lacônico. Ele só fala que ninguém vai poder ser punido por não cumprir uma obrigação se estiver impossibilitado em hipótese de caso fortuito ou força maior. Legal, eu não vou poder ser punido no contrato, mas e quem vai arcar com os custos do período em que eu tiver impedido de cumprir? O Código Civil não fala isso. Então, é muito comum em contratos de construção que eu tenha uma cláusula de caso fortuito e força maior que fala que ninguém vai ser punido por descumprimento, mas ela fala que cada parte vai arcar com os seus próprios custos. Ou seja, o que eu tiver de prejuízo, eu arco. Mas também existem cláusulas em contratos que falam que, primeira coisa, ela é uma cláusula de caso fortuito e força maior que ela atribui um direito a uma parte. Então, não basta que eu tenha um evento externo irresistível e que gere um evento externo irresistível. É preciso que a parte que vai alegar aquela cláusula esteja ela impedida de cumprir as obrigações. Então, por exemplo, quando eu tenho um dono da obra que fala, olha, vou suspender a obra por caso fortuito e força maior,
quem provavelmente estaria impedido de executar a obra é a construtora e não o dono. Aí você pergunta, eu vou aplicar as consequências daquela cláusula ou é uma suspensão por conveniência do dono da obra? E, na linha do que eu falei, tem que ver exatamente qual que é a regulação da cláusula, tanto em termos de quais os requisitos para eu configurar o exercício do direito da cláusula de caso fortuito e força maior, quanto nas consequências, porque tem cláusulas que prevêem que os custos de caso fortuito e força maior vão virar aditivo contratual. Então, não tem uma resposta muito pronta. Vai depender muito da análise das circunstâncias do caso, para ver como que eu vou fazer o enquadramento jurídico de cada situação. É verdade. Eu vou, Adriana, eu vou pegar esse gancho aí e vou perguntar a André Dabos aí sobre o prisma aí do segurador, da empresa de seguros. Está aí, André? Estou aqui no mudo. Alô. Opa, André, vai ter custo aí de retomada das obras, não é isso? Sim. Seguro cobre isso? Vamos lá, vou responder antes uma pergunta aqui do Rodrigo, né? Que mandou para mim no inbox. No Adriano, desculpa. O Adriano. E ele fala o seguinte para a gente, ele fala assim, André, você poderia listar algumas cláusulas que a gente tem que tomar cuidado nesse momento de indefinições, enfim, quais são as principais coberturas ou as cláusulas que podem ser acionadas. Então, como eu falei, nesse primeiro momento, um cuidado para preservar um direito futuro. Porque até agora, a não ser que tenha ocorrido um acidente, não havendo um acidente, o que nós temos que nos preservar é da possibilidade de acontecer algo nos próximos meses que venha impactar o nosso negócio. Então, eu tenho que tomar essas medidas de comunicação. São basicamente 3 preocupações que têm que existir. A primeira cláusula é o desvio de cronograma. As apólices de engenharia, ela contém uma cláusula, e varia de cada seguradora, varia de cada tipo de contrato, que se você tiver um atraso superior a X semanas, ou X dias, ou X período, você é obrigado a comunicar à seguradora, do contrário, você perde o direito à indenização. Isso é muito grave e tem que ser observado. Desvio de cronograma, algumas apólices falam em desvio de cronograma de 12 semanas. Então, se você tem uma paralisação, seja pelo efeito pandêmico ou não, superior a 12 semanas, você tem que comunicar à seguradora e ela pode fazer 2 coisas. Ela pode ampliar o preço, cobrar um endosso por essa agravação, entre aspas, do risco, alterar o endosso, o cronograma, enfim, aí é uma negociação direta. A outra cláusula é de roubo de bens. Algumas apólices contêm cláusula de roubo de bens com requisitos para que essa cláusula tenha funcionalidade. Então, tem que ter segurança, tem que ter CFTV, ou pode, quer dizer, não estou dizendo que tem que ter, algumas apólices podem conter esse tipo de cláusula. Então, se você paralisar o contrato e não manter a segurança, e houver um roubo, a seguradora pode se recusar a fazer o pagamento. A outra é a cláusula de construções em trechos, que você tem que sempre comunicar de acordo com essas expectativas. E a de segurança, que tem a ver com as obras, ou que tem local, canteiros, que você tem que ter o equipamento contra incêndio funcionando. E aí vem aquela questão, puxa, mas eu não posso ter gente na obra, eu tenho um brigadista, não posso ter brigadista. Então, nosso aconselhamento aqui na Marche, e só lembrando, Aldo, nós somos corretores de seguros e gestores de riscos. São várias seguradoras que operam no mercado, nós fazemos o mesmo papel do advogado ou do engenheiro quando assessora o seu cliente. Então, é sempre comunicar formalmente essas questões e até fazendo questionamentos por escrito, como você mesmo disse, para documentar essa informação. E lembrando que o que a Adriana e o Marlon falaram sobre força maior, nós estamos vivenciando um caso de força maior. As apólices de seguros no Brasil e fora do Brasil, na sua grande maioria, cobrem sempre danos decorrentes de força maior, quando não estão excluídos.
Então, por exemplo, terremoto é um evento que é excluído na grande maioria das apólices. Então, você tem que ter uma cobertura específica para terremoto. E assim sucessivamente. Então, acho que era essa primeira dúvida do Adriano. Não sei se eu respondi. Do contrário, Adriano, você manda para mim lá por e-mail ou por WhatsApp que eu ajudo. Aldo, qual foi a sua pergunta que eu me perdi? A pergunta... Eu vou então fazer o seguinte, eu volto para você daqui a pouco, eu vou para o colega da Queiroz Galvão e vou utilizar uma pergunta aqui de Joel Valentini, que é o seguinte, as construtoras pequenas que vão ficar aí sem trabalhar, o taxímetro dos empregados continua rodando. Quem é que vai pagar essa conta aí, meu amigo? Eu ouvi dizendo que a CEBIC já está fazendo, a CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, está fazendo algumas gestões aí junto ao Poder Executivo para que haja liberação aí de seguro-desemprego, de dinheiro do FGTS, mas essa é uma preocupação, não sei se para a sua construtora, que é muito grande, mas para construtoras médias e pequenas vai ser um ônus até difícil de suportar, não? Essa sem dúvida vai ser uma problemática, Aldo. No caso nosso, a gente realmente, falando dentro de uma construtora aí de grande porte, a gente tem conduzido a situação com as várias entidades envolvidas, ou seja, como a gente estava falando, eu tenho situações em que eu tenho representantes de determinado estado ou municipalidade, representantes do cliente, efetivamente, e o sindicato na mesa, né? Porque assim, e isso está sendo conduzido caso a caso. A gente já teve êxito, por exemplo, em costurar alguns acordos em alguns locais com o sindicato, com o lastro do sindicato, para uma remuneração parcial do salário dos funcionários, mediante um acordo com o sindicato, sob a ótica realmente de manutenção do emprego. Naturalmente, esse foi um caso em que a obra realmente foi paralisada. A gente tem um efetivo mínimo de atividades essenciais que está sendo tocada. Banco de horas, Marcelo? Exatamente. A gente, por exemplo, no caso hipotético que surgiu, a gente efetuou um acordo com o sindicato de remunerar 50% do valor e, inclusive, converteu essa remuneração do banco de horas a ser utilizado futuramente, quando da retomada do empreendimento. Mas isso tem que ser feito caso a caso, sabe, Aldo? Num ambiente onde realmente a gente trata de obras relevantes, eu entendo que existe, na linha da boa-fé e da transparência, um caminho mais claro de se tentar construir uma solução de consenso. Realmente, para situações de obras de menor porte, é uma situação bastante complexa, e as empresas ainda estão tateando um pouco de como que vai ficar essa situação, em função até do próprio decreto do presidente, que foi emitido e foi revogado. Então, assim, para as empresas de menor porte, realmente eu vejo algo mais de uma complexidade maior, ou seja, no sentido de que essas empresas não vão ter fôlego. Para as empresas de maior porte, a gente está tentando fazer, no primeiro momento, gestão de caixa e construir acordos que sejam razoáveis dentro do contexto do contrato para a discussão futura, a depender de como caminha a situação. Eu só queria, se fosse possível, fazer um questionamento para o colega da March em relação à parte dos seguros. Eu fiquei com um pouco de dúvida, na verdade, isso é uma questão... Há uma disposição, como a gente vem colocando, genérica para a questão de força maior. Seria o caso de ter uma espécie de uma garantia acessória dispondo termos para um caso de força maior? Seria isso a ideia, no sentido de resguardar mais os construtores, só para poder ter um... Olha, os contratos de seguros, eles são espelho dos contratos principais, certo? Eles devem ser, a pólice ela não é autônoma, a gente costuma dizer que ela é acessória ao contrato principal. Então, ela sempre segue, na sua grande maioria, aquelas bases dos contratos que estão definidos, claro, em alguns momentos se modificam algumas condições através dessas cláusulas que eu chamei de particulares ou particulares extras que existem. Então, o que a gente tem que ter em mente? Se você tem um vendaval, se você tem um evento da natureza, uma enchente,
ele é um evento da natureza, ele é considerado força maior e está coberto pelas apólices de seguros. O exemplo é o terremoto, por exemplo, ou doenças, que na grande maioria já são excluídas nos contratos nas condições gerais das apólices. Então, uma sugestão para todos, em vez de ver agora, depois do almoço, a série preferida da Netflix, vamos pegar as nossas apólices que a gente tem e vamos dar uma lida nas condições gerais, especiais e particulares. Porque como são várias seguradoras, cada uma tem um conceito e um critério de descrever esse ambiente. Como não tem receita de bolo, aqui o que vai valer nesse momento é o que cada particularidade de cada contrato, de cada apólice, de cada situação é que vai se apresentar. Então, no primeiro momento, a recomendação: comuniquem qualquer alteração que vocês tiverem no canteiro. Não custa nada, não vai fazer mal para ninguém, é o padrão. Isso vai ajudar, inclusive, o segurador a ter um padrão de comportamento e tomar decisões. Então, eu vou te dar um exemplo específico. É uma cobertura que a gente chama de Business Interruption, ou ALOP, que é a perda de receita esperada porque você não conseguiu entregar a obra no prazo correto. No mundo inteiro, essa cobertura, que é chamada de Business Interruption, ou ALOP, ou em alguns casos de lucros cessantes, ou perda de receita, elas só são decorrentes de danos materiais observados no contrato. Então, você tem um acidente na sua obra, você tinha que ter entregue dentro de 1 ano, você, por conta desse acidente, você vai atrasar 6 meses. Então, a consequência econômica financeira desse atraso, decorrente de um dano material coberto pela apólice, pode ser coberta desde que você tenha contratado essa cobertura de ALOP. Então, para cada, eu digo, a apólice de seguros não é uma bala de prata que vai eliminar todos os seus riscos. Você vai precisar modulando, de acordo com cada tipo de obra, essas coberturas acessórias que podem passar de 20, para você ter uma ideia. Algumas que cobrem aquilo que está excluído nas condições gerais. Entenderam? Então, vamos lá, depois do almoço, todo mundo, em vez de ver Netflix... Fazer coisa que engenheiro detesta fazer, é ler cláusula, não é isso, André? Aproveita e vamos gerando soluções aí, dúvidas, esclarecendo, porque o momento é de reflexão, como a própria Adriana comentou. Ô, André, a Adriana quer fazer uma pergunta a você aí. Passa aí, Adriana. Duas. Eu até coloquei no chat, na verdade, até clientes me perguntando por aqui. Porque o que vai acontecer? A obra ela vai paralisar por um determinado período. Especificamente no caso de Santa Catarina, não é nem uma decisão conjunta ou até unilateral do dono da obra ou da construtora. No caso de Santa Catarina, eu tive um decreto estadual que mandou suspender as obras. Então, eu vou ter que ter prorrogação das apólices de seguro. Daí a primeira pergunta. Essas prorrogações da apólice de seguro, principalmente no caso em que eu tenho, por exemplo, um decreto, ou seja, uma ordem legal que manda eu parar a obra, essas prorrogações, elas vão ter um aumento de prêmio por parte da seguradora? E a segunda pergunta, a alteração do cenário, e principalmente do cenário econômico, pela pandemia do coronavírus, quando eu notificar a seguradora falando, olha, houve uma alteração na minha obra por essa e essa circunstância, isso vai ser interpretado pela seguradora como um agravamento dos riscos e causar uma revisão do prêmio das apólices? Sim, Adriana, vou responder a segunda pergunta. A segunda é sim, é possível e provável que, em função das paralisações, quando você retoma a obra, o risco de retomada ele pode ser maior, dependendo do padrão. Se é uma construção civil, por exemplo, que não tem equipamento elétrico, que não tem outras partes relacionadas, eu entendo até que é atenuado. Mas se é algum equipamento que vai ficar exposto à chuva ou a intempéries e você tem a necessidade de religar, ou retomar, reaquecer, são uma série de riscos que não foi previstos no momento em que essa apólice foi contratada. Então, é bem provável que sim, mas depende, como eu falei, de cada apólice, de cada negociação, de cada seguradora.
O outro primeiro aspecto que você considera, que eu tenho a impressão que é muito mais legal, né, é muito semelhante ao que está acontecendo no setor aéreo, com algumas contratos ou passagens que o governo está recomendando. Olha, ok, não é regulado, né, não é um ambiente 100% regulado, então é o acordo de vontades que vai prosperar. Acredito eu que, nesse momento, se a gente estivesse fora do ambiente da pandemia, não teria dúvida nenhuma que haveria, sim, essa palavra, eu tenho pânico dela, agravamento de risco, porque hoje as seguradoras, para qualquer evento, agravação de risco. Então, a gente fica preocupado, e vocês sabem disso, que são advogados, o quanto é uma discussão tênue, porque depende muito da engenharia para comprovar o que não é o agravamento de risco. Na minha sensibilidade, por enquanto, é a discussão e o acordo e a negociação. Em algum momento, pode ser que, historicamente, a gente não teve um evento como esse ainda, se tenha uma regra geral, que se foi decretado calamidade pública, então essas paralisações não teriam nenhum aspecto no prêmio. Mas hoje não tem nenhuma recomendação nesse sentido das seguradoras que nós trabalhamos, e assim que tiver uma solução, eu volto aqui com vocês aqui na ACE para compartilhar essa informação. Eu vou fazer uma outra rodada aí, vou pegar a Infraero e perguntar o seguinte: no caso de uma concessão, diferentemente de uma obra, a concessão tem a ver com demanda, não é isso? Como, por exemplo, vamos pegar o caso de um aeroporto. Isso aí deve ter sido um punhal cravado aí no peito da concessionária. Vocês estão se envolvendo de alguma maneira nisso aí, Capucho, né? Nessa renegociação de concessões, ou isso aí é diretamente lá com o poder concedente, a Infraero não se envolve? A Infraero, apesar de ter participação em algumas poucas concessões, essa atribuição é do poder concedente. A Agência Nacional de Aviação Civil tem a atribuição dessa renegociação, dessa análise de pleito por parte das concessionárias. Então, isso aí extrapola a competência da Infraero, a gente não se envolve. Ok. Mas como é que vocês veem o cenário aí, sobretudo, para esses novos aeroportos que estão na lista aí de privatização, desse tipo de coisa? Vocês estão no meio desse furacão aí, né, a Infraero? O governo federal está avaliando, inclusive, essa condição do processo de concessão das próximas rodadas, em virtude do momento, né? Nós estamos aí acompanhando e, de repente, acreditamos que não seja o melhor momento de sua realização. Mas essa é uma decisão que extrapola a competência da Infraero. Ela está diretamente com o Ministério da Infraestrutura, que está fazendo essa análise das possibilidades, dos riscos, dos interessados em participarem das concessões, em virtude do cenário global, né? Porque ela envolve empresas internacionais. Então, a Infraero fica um pouco afastada disso, até mesmo por ser uma interessada nesse processo. Ele é conduzido pelo próprio Ministério da Infraestrutura. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aconteceu aí com vocês o caso de vocês terem feito alguma licitação agora, muito recentemente, e nem sequer tenham dado a ordem de serviço, ou surgiu essa pandemia logo quando emitiram a ordem de serviço? Estamos com situações fáticas desse tipo. Temos algumas obras para iniciar, como, por exemplo, a reforma e ampliação do aeroporto de Uberlândia, reforma e ampliação do aeroporto de Montes Claros. Foram contratos assinados essa semana e estamos em momento de emissão da ordem de serviço. Então, estamos, nesse momento, sentando com as construtoras e debatendo as possibilidades, o melhor momento para a emissão dessa ordem de serviço, os riscos envolvidos. Estamos nessa tratativa, como eu falei, por uma gestão compartilhada, mostrando qual o posicionamento da Infraero. O posicionamento da Infraero, assim como do Ministério da Infraestrutura, é dar continuidade à obra. Agora, precisamos dar continuidade com uma certa margem de segurança e compartilhando riscos. Então, estamos nesse momento de negociação com as contratadas para definir qual o melhor momento da ordem de serviço. Excelente. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu gostei dessa última pergunta aqui de João Simões Neto. Eu vou jogar aí para Marcelo Correia, da Queiroz Galvão. É o seguinte: a construtora pode se recusar a receber
alguma entrega de fornecedor? Eu acho que é isso que eu entendi. Será que existe o caso aí de vocês de um construtor não querer receber uma entrega? Deve ser por questões aí De caixa, né? De caixa, creio. De caixa ou até de perder garantia de alguma coisa. Não, assim, não temos isso, até porque, mesmo diante da pandemia, eu entendo que a gente está dentro de um horizonte de tempo de pedidos a fornecedores que já estava mapeado. Então, no momento em que surge uma pandemia, o que realmente já está em curso, o que realmente já foi solicitado, não há como você simplesmente recusar. Agora, mas vocês tiveram problemas de fornecimento? Sim, nós temos problemas de fornecimento, nós tivemos problemas de toda ordem, Aldo. A gente já teve problema, por exemplo, com indústrias terceiras que estão parando e não estão mais fornecendo. A gente, por exemplo, tem uma grande obra que tem túneis no estado de São Paulo. Então, por exemplo, a gente tem um consumo excessivo de máscara que a gente precisa ter para poder tocar as obras, ainda que numa condição mais de pagar dentro de espaços confinados. E essas máscaras a gente precisa ser reposta. Então, na verdade, a gente teve problemas até de outra ordem. Teve problemas de preço excessivo sendo cobrado diante do momento atual. Assim, estamos, de novo, tratando caso a caso, vendo determinadas empresas, essas empresas que estão cobrando preços excessivos, isso não se mostra razoável, adotando as medidas cabíveis para futuramente excluir ela de um casting de fornecimento da empresa. E na linha da gestão, ainda que a gente esteja tentando tocar as obras com as dificuldades e os impactos, gerir o caixa da maneira mais assertiva possível, né? Dentro do que possa ser produzido. A gente pode ter também, já está acontecendo, de determinadas obras, a gente ter parte das frentes paralisadas, mas a linha geral é de que a gente não está tratando paralisação em nenhum contrato, exceto se vier algo unilateral por parte do cliente. Tá? E vocês não propuseram rescisão a nenhum cliente, né? No momento ainda não, porque a gente está imbuído no princípio da boa-fé de tocar os assuntos e, naturalmente, pegando esses pequenos subsídios da Infraero, da orientação do Ministério da Infraestrutura, do DENIT, para tocar as obras dentro do razoável. Temos que lidar, por outro lado, com situações relacionadas aos próprios funcionários. Existem, sim, funcionários que se mostram mais temerosos que outros para poder tocar. Existem também situações em que fornecedores ou até empresas terceirizadas, diante dos decretos emitidos, se manifestaram junto à empresa no sentido de receosos de tocar obra, se poderiam ou não tocar. Então, por exemplo, teve obra nossa no DENIT que a gente teve fornecedores com esse tipo de atitude e a gente demonstrou por meio do ofício, do decreto que saiu ontem, que a gente já mencionou hoje, que a recomendação é de continuidade, e aí determinado fornecedor se mostrou mais confortável na linha de permanecer produzindo determinado insumo e fornecendo a gente ou determinado serviço. Então, está muito, Aldo, no dia a dia de você tatear caso a caso e fazer a gestão no sentido da continuidade para que realmente as coisas não parem. Mas por isso que a gente falou que temos feito diariamente reuniões para esse follow-up. Certo. Você está na obra, Marcelo? Não, estou não. Tá. Eu não estou. Tá bom. Bom, gente, vamos para as considerações finais. Eu tinha anunciado que esse bate-papo duraria 1 hora. A gente já está chegando aqui no prazo regulamentar. Então, Adriana, por favor, suas considerações finais aí. Quer dizer, consideração final ninguém tem, né? Consideração final daqui do bate-papo. Bom, vamos lá. Acho que todo mundo, isso aí não tem dúvida de que a situação que a gente está vivendo é uma situação completamente excepcional e que não tem uma receita de bolo que resolva a situação de todo mundo. Então, os próximos passos que a gente tem nas obras é reler os documentos, contratos, apólices e
registrar absolutamente tudo que acontece, em termos de fornecedores, colaboradores, equipamentos, medidas que forem acordadas e, se possível, agir com o máximo de cooperação e colaboração entre todos os envolvidos. É hora de chamar todo mundo para sentar na mesa e tentar acordar em conjunto os próximos passos para sair da melhor forma possível dessa situação que apareceu de forma repentina, né? Acho que, como resumo de tudo que foi falado, é nesse sentido. Parece que a gente está vivendo um momento aí que desde a Segunda Guerra Mundial a gente não vivia, né? Tanta incerteza aí e a gente vai ter que reconstruir muita coisa aí de escombros. Eu estou aqui em Salvador, a Bahia é um mercado absolutamente informal, né? Dá pena você passar na rua aí, não tem nada acontecendo. Como é que a gente vai bater a poeira, vai sacudir a poeira? Mas o setor da construção civil é um dos que consegue sacudir a poeira mais facilmente. Eu queria então, André Dagos, que você fizesse aí alguma consideração aí final, já que a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Bom, primeiro, obrigado, Aldo, agradecimento a você, a ACE e a todos vocês por nos ouvirem aqui. Eu queria, só para não repetir o que eu já falei, falar um pouco sobre um conselho para os nossos amigos que estão atuando em projetos de concessões e PPPs, que acho que é muito importante também. Esse efeito vai gerar um efeito interessante no risco de demanda. Quer dizer, nós temos aí uma série de mecanismos nos contratos para reequilíbrio desses contratos, desde que você consiga caracterizar esse risco como sendo força maior e também não sendo um evento possível de ser segurável no Brasil ou no exterior por valores, em alguns contratos falam comercialmente aceitáveis na data da contratação. Então, além das apólices de seguro de engenharia, quem após o almoço terminar de ler esses contratos, dá uma checada nas cláusulas de reequilíbrio econômico dos contratos de concessão, só para checar e caracterizar, como o Aldo disse, a Adriana e o Marlon desde o início, procurarem caracterizar essa perda dessa demanda para que isso possa ser no futuro próximo objeto de pleito de reequilíbrio econômico financeiro dos contratos. Beleza, muito obrigado. Meu caro Juliano Capucho, a palavra é sua aí para considerações finais. Eu agradeço a vocês todos aí a gentileza do debate. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição da ACE para poder participar de debates importantes como esse. E a nossa mensagem final para os gestores públicos que possam estar nos acompanhando é que sejam serenos nesse momento e que busquem a gestão compartilhada. Temos que entender que a importância das construtoras e da infraestrutura para o país. Então, temos que ser parceiros nessa linha. E transformarmos, de repente, esse momento, os nossos riscos em oportunidades. Temos o exemplo, por exemplo, da Infraero, que, em virtude da redução do número de voos, nós estamos até aumentando a jornada de trabalho das construtoras nas áreas operacionais para que possam aumentar a sua produtividade e até encurtar os prazos de execução da obra. Então, vamos aproveitar essas oportunidades que surgem nesse momento de crise. Então, é esse meu conselho aos gestores públicos que sejam parceiros das contratadas, seguindo a legislação, obviamente, mas que enxerguem um todo, uma visão holística para que todos possamos passar por essa fase difícil com muito sucesso ou com menores perdas possíveis. Muito bom. Eu queria, então, Marcelo, você fizesse aí seus comentários finais e... Marcelo Corrêa, por favor. Vamos lá. Não, agradeço também a oportunidade, um debate importantíssimo aí para a gente colocar as particularidades do momento que a gente está vivendo. Essa situação, para nós aqui, que inclusive moramos num país, a gente fala abençoado por Deus e que não costuma ter eventos dessa natureza, ou na verdade estamos vivendo uma situação completamente fora da curva. A gente pode eventualmente trazer sim algum aprendizado, eu entendo, na linha desses eventos de força maior, porque muitas vezes pelo menos eu vejo nos contratos, a gente qualificava os eventos de força maior mais à margem, como algo que eventualmente tratando de repente como algo que poderia não acontecer, ou de repente se dá atenção devida no sentido de qualificar melhor esses eventos. Então,
como um possível aperfeiçoamento. Eu entendo que a gente pode estar vindo a explorar mais esse item até em eventos futuros da ACE e com o apoio das seguradoras, para poder clarear um pouco mais esse ambiente e a gente ter um cenário um pouco mais palpável para esse tipo de caso, caso venha a acontecer novamente, Deus o livre. Mas agradeço a todos e, do ponto de vista das obras, a gente realmente espera que a gente consiga ainda resguardar das devidas orientações, tocar os projetos e dar continuidade aí aos Beleza. e tudo mais. Muito obrigado. Adriana, se você tiver um segundinho para responder a Fernanda, que perguntou sobre as cautelas aí nos contratos que ainda estão em negociação. Se você usar de seu poder de síntese, eu lhe concedo aí um... Tá. É uma bola até que eu gostaria de ouvir um pouco também a opinião do Marlon, porque eu tenho muitas dúvidas, na verdade, sobre isso. Porque, primeira coisa, o contrato ele vai ser assinado considerando a data do contrato. Se ele for assinado durante a pandemia, eu vou ter um problema de caracterização do caso fortuito e força maior. Porque o caso fortuito e força maior, ele é considerado um evento superveniente na relação das partes. Ou seja, ele pressupõe que eu tive o contrato e o evento. Se eu estou assinando o contrato no meio do evento, ele não é superveniente nem imprevisível. Ou seja, esse fornecedor ele vai poder apresentar um pleito de caso fortuito e força maior logo depois de assinar o contrato? E a outra dúvida que eu coloco, se o contrato for assinado agora, mas a data base da proposta e do cronograma forem anteriores ao corona, talvez ele possa apresentar. E já tem contrato que, por exemplo, eu estou negociando, que acho que vai fechar a semana que vem, que já incluíram pandemia na cláusula de caso fortuito e força maior. Ou seja, o fornecedor já está esperto com isso. Mas o contrato vai ser assinado depois do evento. Confesso que eu não sei muito bem qual vai ser a solução disso. É complicado. Não sei qual é a opinião do Marlon sobre o assunto. Oi, Adriana. São questões bem complexas mesmo. E eu acredito que a melhor solução é tentar negociar um acordo para ver quem vai assumir esses custos, a questão do prazo, da extensão do prazo. Porque existe aquele instituto do Anticipatory Breach of Contract. Quando você já manifesta que não vai cumprir o contrato antes mesmo dele começar a entrar em vigor, né? Mas isso levaria a terminação do contrato e as brigas, né? As disputas. Então, eu não sei também, não tem uma solução pronta, não, uma resposta pronta. Eu acho que as partes têm que negociar mesmo, é o melhor caminho. Tentar mitigar isso. É isso aí, gente. Bom, em nome aí da diretoria da ACE, da Associação de Engenharia de Custos, Seção Brasil, eu queria agradecer a todos aí. Foi uma pena a gente só ter o limite de 100 pessoas, mas eu prometo que nós vamos fazer uma outra rodada com alguns outros personagens diferentes aí, para a gente variar um pouco o debate. Mas, desde já, eu fico aqui com esse compromisso. Não, já se adiantaram. Um novo debate, aí a gente vai botar numa fonte nova virtual aí, não esse de 100, bota aí no Maracanã virtual, para que caiba todo mundo. Eu queria agradecer e dizer que essas práticas recomendadas da ACE vão ser muito úteis para vocês todos lá na frente, quando tiverem que rever cronograma, quando tiverem que embasar seus pleitos, quando tiverem que fazer análise de produtividade ou improdutividade, e as nossas práticas recomendadas são famosas por isso. Obrigado, gente, um grande abraço e esperamos todos que a gente consiga sair disso o mais rápido possível. Um grande abraço, bom dia. Aldo, só para finalizar, eu gravei aqui a nossa sessão, então em breve eu disponibilizo o vídeo para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigado. Beleza, gente, um grande abraço. Até logo, um abraço. Abraço, tchau. Tchau, valeu, gente. Obrigado aí. Tchau. Rafael Queiroz Galvão, aos colegas da ACE. Obrigado, professor. A Marcha Seguradora. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado a todos. Obrigado, hein? Todos aí. Tchau, valeu. Espero que vocês tenham gostado.
Obrigado aí, abraço a todos. Batista, Marlon, alguém? Tem que salvar o chat também, que tem pergunta lá, acho que talvez seja interessante, viu? Para a discussão. Eu vou salvar tudo aqui, sim. Acho que tem um item lá de save chat, lá, 3 pontinhos do lado do eu consigo dar um save chat aqui. Salvei. Que aí deve ter coisa interessante. Aí eu não sei como é que disponibiliza isso. Um PDF, talvez. Como é que a gente consegue fazer para ter acesso ao vídeo, Marlon? Porque já tem um monte de gente aqui me cobrando. Eu vou ver se eu faço jornalista. Eu vou ver o tamanho aqui do vídeo, ver se eu faço ou via... Eu faço um link aí, ou senão eu tenho que colocar em algum YouTube. Qualquer coisa, me fala que eu consigo disponibilizar link para você no Teams que a gente usa. Daí é um espaço bem grande lá. Tá bom. Colocar no YouTube, não? Melhor.